Shalom a todos, bom dia. Vocês podem esperar mais um pouquinho de pé? Estou brincando, pode sentar. Há 3.500 anos atrás, ou seja, 3 dias e meio divinos, 3.500 anos atrás, Deus decidiu se casar. Para quem não sabia, Deus é casado. Muito bem casado. Para conferir o que eu estou falando, é só você ler o livro do profeta Oséias. E você vai ver que o que eu estou falando é a verdade. E Deus procurou uma esposa digna para si. Uma noiva. A sua paquera durou pouco mais de 4 séculos, pouco mais de 400 anos. Deus poderia ter escolhido para casar qualquer nação que existia no mundo, mas Ele escolheu casar-se com uma nação escrava. Decidiu libertar essa nação e se casar com ela. Por que Deus precisava, nessa analogia, se casar? Deus precisava se casar porque Ele precisava mostrar para as outras nações do mundo o filho que seria gerado através deste relacionamento. Então o Eterno encontrou a Israel sendo escravizado há séculos na terra do Egito. E Deus, depois de tantos anos, e isso é só uma comparação, paquerando, Ele decidiu: não, é isso mesmo que eu quero, são eles mesmos que eu quero, eu escolhi eles. Muito bom ser escolhido por Deus, né? Quem é escolhido por Deus aqui? Quando somos escolhidos por Deus, temos a vantagem de sermos libertados por Ele. Não existe escolhido de Deus escravo. Escolhido de Deus é livre, é liberto. E a história diz que Deus escolheu uma nação escrava para se casar com ela. E tirou ela desse cativeiro, para que ela tivesse uma vida livre, uma vida digna. Assim como fez com você. Um dia Deus olhou para você e disse: é ela que eu quero, é ele que eu quero, ela será minha, ele será meu. E a primeira coisa que vou fazer é libertar eles, é tirar eles desse Egito, dessa humilhação, dessa chibata, desse massacre que eles viviam. Vou tirar eles das trevas e vou trazer eles para o reino da minha luz. E aí Deus tira essa noiva dessa terra estranha e leva ela para um deserto, porque lá no deserto estava o cartório. Deus não simplesmente arrancou e disse: já vamos para casa direto. Não. Entre arrancar e ir para casa, no meio do caminho tinha um cartório. Um cartório onde a aliança deveria ser decretada. Um cartório onde a aliança deveria ser assinada. O acordo deveria ser escrito, dado. O pacto deveria ter sido feito. Deus não se amaziou com Israel. Deus não ficou namorando com Israel. Não, Deus casou. Tirou do Egito e levou para o pé do Sinai. Lá no seu cartório. E disse para Moisés: fala para o povo esperar aqui embaixo, que eu vou mandar você descer com a Ketubá. Vou mandar você descer
com um pacto. Eu vou assinar aqui com o meu próprio dedo. Eu vou fazer aqui um pacto com este povo. Eles não vão ter outro Deus além de mim. Isso faz parte do pacto. Eles não vão se prostrar perante outros deuses. Eles não vão matar. Faz parte do pacto. Eles não vão roubar. Faz parte do pacto. Eles vão me servir de acordo com esta aliança, com esse pacto, com isso que está escrito. Eu vou assinar com o meu dedo. E depois deste casamento glorioso, aqui no pé dessa montanha, os meus santos anjos vão celebrar com eles, e seremos um só povo, uma só família. E aí sim, depois disso, eu vou gerar dentro dessa minha esposa o meu único filho, para que as outras nações sejam e tenham acesso e sejam enxertados e façam parte deste mesmo povo e dessa mesma aliança. O povo ficou no pé do cartório, embaixo, e o seu representante, o seu procurador, subiu ao cume da montanha, lá em cima no alto. E quando Deus estava escrevendo com o seu dedo o pacto, o povo lá embaixo, que tinha saído do Egito, mas o Egito não havia saído dele, porque tem pessoas que Deus tirou do mundo, mas parece que o mundo não sai de dentro deles. Eles ficaram embaixo esperando, mas não aguentaram esperar muito, porque escravo é assim, não aguenta esperar muito as coisas de Deus. Então, este povo que era escravo, e que agora, por causa de ter sido escolhido pelo Rei do Universo, Melech Haolam, pelo dono de todas as coisas, um povo escravo que não tinha nada, agora se casou com aquele que tem tudo. E simplesmente o fato de ter sido eleito para se casar com Deus, já se tornou rico logo de cara, porque passou a ter direito ao que o marido, ao que o dono do universo era. Então, quando ele sai do Egito, ele já sai com todas as riquezas do Egito em suas mãos. Eu pergunto a vocês, já logo em seguida respondo: quem foi que colocou aquela riqueza na mão de Israel? Eu lhe respondo: não foi o faraó, foi Deus. Deus diz: vocês eram escravos até o momento que não era casado comigo, mas a partir de que vocês têm um pacto comigo, vocês já se tornam ricos, e eu coloco em suas mãos a riqueza. E agora esse povo não aguenta esperar, não tem paciência para aguardar, e eles pegam o que Deus colocou na mão deles. Foi Deus que colocou, não foram eles que conquistaram. Foi Deus que deu, não foram eles que conquistaram. Alguém entende o que eu estou falando? Ninguém aqui tem capacidade própria para ter o que tem. Tudo que nós temos veio das mãos de Deus, foi Deus que nos deu. Tudo que nós possuímos fisicamente e também de forma abstrata veio até nós por causa do pacto, porque nós fomos escolhidos por Deus. Então, este povo pega aquilo que Deus deu a eles, que não foram eles que conquistaram, foi Deus que tirou da mão do ímpio e botou na mão deles. Diz: ó, isso aqui é um presente que eu já estou dando para vocês. E agora, poucos dias depois de receber esse presente, na impaciência ao pé do cartório, onde será lavrado o pacto, onde Deus está escrevendo no topo com o seu dedo a aliança, o pacto deste casamento,
Este povo pega aquilo que Deus deu a eles, chama Arão, cerca Arão e diz o seguinte: Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, já não está mais conosco, foi embora, nos deixou aqui. Ficou uma lacuna, ficou um vazio, ficou um espaço que não está sendo preenchido. Então nós queremos substituir este Deus representado na pessoa de Moshe Rabbeinu. Nós queremos substituir por um Deus que está dentro de cada um de nós. Arão olha para aquele povo e diz assim: então vocês precisam entregar o que vocês têm de mais precioso para que esse Deus seja feito. Os sábios dizem que Arão pediu para que fossem tirados os brincos das orelhas, as argolas das orelhas das mulheres. Veja só que coisa tremenda. As mulheres que não tinham costume de usar adornos e agora estão adornadas. E aí Arão estava sendo pressionado para fazer uma idolatria. Preste atenção, a primeira coisa que ele faz, ele pensa: eu preciso ganhar tempo para que Moisés volte a tempo. Como é que eu vou ganhar tempo? Ele olha para os homens e diz: vai lá e arranque os brincos das orelhas das mulheres. Eu pergunto uma coisa para você: tem coisa mais difícil do que tomar presente que se dá para a mulher? Arão fala para os homens que o cercaram: vai lá e pega os enfeites das mulheres de vocês. Ele disse isso para ganhar tempo, porque ele sabia que isso não era fácil e que isso ia demorar bastante. Dá uma coisa para a mulher e depois pega de volta para você ver. É uma luta. Arão foi sábio, mas ele não conseguiu ganhar tempo suficiente. E aquele ouro que não era dos escravos foi entregue a ele, para que se materializasse na frente da nação o Deus que estava dentro deles, para substituir a referência que não estava mais na terra, mas que estava assinando o pacto no céu. Eu vou te fazer uma pergunta, senhoras e senhores, independente de onde você esteja: o que você tem feito com as coisas que Deus coloca nas suas mãos? O que você tem feito com o adorno que você não tinha, que você nunca teria condição de ter, seja ele um adorno físico ou abstrato, seja um dom espiritual, seja um talento, seja uma empresa, seja uma família, seja o que for, esse adorno nunca estaria em você se Deus não tivesse tirado você de onde você estava. Só que isso que Deus nos deu não pode ser usado contra Ele. Detende muita atenção, porque o livro das Crônicas e o livro dos Reis é um sobe e desce de rei. É um rei que sobe para o trono num versículo, e daqui a pouco ele já desceu do trono e subiu outro no lugar dele. É uma troca de reinado no livro dos Reis e das Crônicas. É uma disputa pelo trono incessante no livro das Crônicas e dos Reis. Isso está falando ao nosso respeito, porque dentro de cada um de nós só existe um trono, e uma grande disputa de vários querendo sentar-se nele, no trono que só o eterno pode se assentar. Mas há uma disputa para tirar esse Deus desse trono e colocar o nosso ego, e colocar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. Constante, uma luta constante, sobe e desce. E Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para nos dizer: mantenha o Senhor entronizado na sua vida e não tire Ele de jeito nenhum de dentro de você. Não o substitua. E eles fizeram esse bezerro com aquilo que Deus deu para eles.
E aquilo afrontou o Eterno, que estava lá em cima, e disse para Moshe Rabbeinu: Moisés, o negócio é o seguinte: este povo é um povo de dura cerviz, cerviz de cervical, pescoço duro. Eles são uns prostitutos, eles são uns idólatras. Por quê? Porque eles acabaram de me trair, pegaram o que eu dei para eles e construíram um bezerro. Uma das coisas mais baixas que um ser humano pode fazer na vida é a traição. É uma das coisas mais indignas. É a lama da lama da lama do fundo do poço da alma humana, a traição. Se é ridículo um ser humano trair outro, imagine um ser humano trair Deus. Porque quando você pega aquilo que você nunca teria, mas que hoje tem porque Deus colocou na sua mão, e usa isso que Deus te deu para construir um bezerro, isso é alta traição contra Deus. É uma alta traição contra aquele que te arrancou da condição de escravo que você estava. Se Deus não nos libertasse, nós nunca deixaríamos de ser escravos. Éramos pobres, miseráveis escravos, nos enriqueceu. Porque todo mundo aqui tem um nível de riqueza na vida. Riqueza não é só dinheiro, riqueza tem 4 níveis. Todo mundo aqui, você pode morar num barraco, não interessa, você tem um nível de riqueza, visível ou invisível. Agora, essa riqueza, ela não é sua, foi Deus que colocou ela em você. E ela não foi dada para você para ser usada contra Deus, como idolatria, como afronta. E ali no pé do cartório, quando estava sendo lavrado o casamento entre Deus e Israel, Deus falou o seguinte: não quero mais casar com esse povo. Rasga esse documento, quebra essas tábuas, eu não quero mais. Por quê? Porque eu mal tirei eles já estão me traindo. Eu citei o livro do profeta Oséias no começo. Eles estão me traindo, eu mal tirei eles. E pior do que me trair com outros deuses, é que eles estão usando o que eu dei para eles, para agradar esses outros deuses. Então eu não quero mais. Quebra essas tábuas, joga fora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar com essa nação. Eu vou matar eles num sopro. E eu quero me casar com você, Moisés, porque você é um homem fiel. Eu quero, olha isso, que coisa. Eu quero ter um relacionamento com você, Moisés, porque eu só vou me relacionar com quem é fiel. Apesar de eu ser palmeirense, graças a Deus, mas eu tenho que perguntar: quantos fiéis nós temos aqui nessa tarde? Levante a mão. Deus só tem negócio com fiel. Por isso que ele preferiu Moisés do que o povo. Do que vale muito sem o Eterno, é melhor um com o Eterno. E assim, Rojoa, Moshe Rabbeinu se prostra diante do Eterno, porque viu que quando o Rei do Universo dá um decreto, ele não volta atrás no que decretou. O que estragou esse enredo todo? A impaciência. O que estragou esse enredo todo? O, entre aspas, sumiço de Moisés. Porque eles disseram: não vai voltar mais. Deus nos trouxe até aqui para nos deixar aqui. Cuidado para você não estar falando isso. Deus me trouxe até aqui para eu morrer aqui. Não, Deus te trouxe até aqui para casar com você aqui e para levar você para casa chamada Terra Prometida ali.
Só que essa é a fase que precisa ser respeitada neste relacionamento. E aqui eles perdem a referência de Deus e querem substituir. Sabe aquela pessoa que faz tempo que não sente a presença de Deus e quer substituir o vazio com outras coisas? Isso é bezerro de ouro. Deus não pode jamais ser substituído. E tente para você ver se você consegue. Você nunca vai conseguir e ser humano nunca vai conseguir. Então, Moisés se prostra diante do Eterno e diz assim: eu rogo-te, Senhor. E eu vou falar com as minhas palavras: não mate esta noiva que mal casou, está aqui ó, no pé do cartório, e já está começando errado, porque está pegando a riqueza que ela nunca teve e usando para se prostituir com a idolatria. É muito forte isso. Eu te peço que o Senhor me risque do teu livro, se o Senhor for matar eles. Me risque do teu livro que o Senhor tem aí em cima. Moisés, ele não estava no estado comum humano. Ele estava em um nível angelical. Então, se ele está falando de um livro, é porque ele viu esse livro em algum lugar. Ele não quer falar de algo que ele não viu, ele viu. E ele percebeu que esse livro tinha nomes. Então, se tinha nome, tinha o dele também. Ele diz: então, eu estou vendo aí que o senhor tem um livro com nomes. Se o senhor vai riscar esse tanto de nome que está aí, que é a nação que o senhor tirou, então bota o meu no meio também, risca o meu junto. Aquilo impressionou o Eterno de tal forma, viu que o nível de fidelidade de Moisés era tão alto, capaz de tampar a brecha da nação inteira. Porque é isso que o Gadol Cohen falou quando decidiram matar Yeshua, quando decidiram matar Jesus. Ele diz: não está escrito que é necessário que um homem só morra pela nação inteira, pelo povo inteiro, porque a justiça de um pode salvar o mundo inteiro. E foi a justiça de Moisés que deu uma nova chance para Israel. Deus disse: desce lá e pega outras tábuas, pega outra pedra. Se tem alguém aqui que já foi no cartório, sabe que não tem nada escrito em pedra em cartório. Tudo é escrito em papel. E algumas coisas ficam no computador, na memória. Mas a maioria é papel. Papel. Bota papel no sol. Bota papel na chuva. Se ele não se dissolver, que é o que vai acontecer, o que está escrito ali vai virar nada. Deus disse: como o pacto é eterno, para sempre, eu vou escrever em pedra. O apóstolo Duque já foi dezenas de vezes em Israel. E quem aqui já viu ou já foi em um cemitério judaico, vai reparar que em cima das tumbas dos mortos existem pedras. Na cultura ocidental, quando a pessoa morre, coloca o quê? Flores. Enche de flores a tumba. Acabou de enterrar, cobre de flores a tumba. Saudades da família tal, aquela coisa florida, cheirosa, colorida, mas que no dia seguinte está murcha, preta, morta e feia. Eu pergunto para você: que respeito é esse que só existe num dia e não tem no outro? Que honra é essa que só cheira bem num dia e no outro dia já está esquecido, virou nada? O judeu, quando morre, bota uma pedra, porque vai vir sol e ela vai continuar, vai vir chuva, ela vai continuar, vai vir o que for e ela vai continuar, porque pedra é eternidade. O Eterno diz: não vamos escrever essa aliança de casamento, essa ketubá em papel, que o tempo alguém vai se esquecer. Não, vamos fazer elas numa pedra.
E eu sei que não tem nenhum cartorário aqui, não tem nenhum ser humano capaz de escrever essas palavras na pedra. Então eu mesmo vou escrever. Porque não tem ninguém maior que eu para jurar. Então eu vou jurar por mim mesmo. Eu vou selar essa aliança. Só tem uma coisa: eu vou dar uma nova chance para essa nação. Eu vou dar uma outra oportunidade para essa nação. Eu pergunto: onde estão as pessoas que entraram por essas portas ou que me assistem, que precisa de mais uma oportunidade, mais uma chance? Eu vou levantar meus dois braços porque eu sou um que dos mais precisam. Deus disse: eu vou dar uma nova chance, apesar deste adultério da minha noiva com a idolatria ter sido tão grande, tão recente. É difícil perdoar essas coisas, né? Jesus disse: quem sendo mal, ou quem é sendo pai, o filho pede um pão, você dá pedra. Se vós que sois maus, o filho pedindo pão, vocês dão pães, quanto mais o nosso Pai que está no céu, que é bom, não vos dará todas essas coisas. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus diz o seguinte: eu vou dar uma nova chance. Só que todo ano eu quero que eles se lembrem que eu os perdoei. Todo ano eu quero que eles se lembrem que eu dei a eles uma nova chance. É um memorial. Todo ano, porque o ano é uma caminhada, não é? Você já viu o calendário voltar para trás? Não, só vai para frente. É uma caminhada para frente. Mas quando o ciclo do ano se fecha, você vai se encontrar com aquele altar uma vez por ano. E vai se lembrar que um dia você pegou o que Deus te deu e fez um bezerro. Aquilo não é para lembrar Deus, aquilo é para lembrar você. Aquilo é para lembrar a gente. É nessa cena, é neste enredo que nasce o dia do perdão. Está escrito: 10 dias depois do primeiro dia do ano, ao 10º dia, depois do primeiro dia do ano, toda a nação deve se lembrar que eu os perdoei e fazer menção que eu vou dar a eles uma nova chance. Só tem uma coisa: quando Arão pediu para eles aparecerem com as mãos cheias de ouro para o bezerro, eles de pronto apareceram. Só que para mim ninguém pode aparecer de mão vazia. Porque se vocês tiveram disposição de honrar o bezerro de ouro, vocês também vão ter que ter disposição para me honrar. $40 dias é uma contagem em linha reta até o dia do perdão. Os 30 dias, que é o primeiro dia do mês de Elul. Eu estava vendo aqui, junto com o Yoshua, quando o apóstolo colocou ali: Ani lodedi vedodili. Sou do meu amado e meu amado é meu. Ali, ó. Que está transliterado. Mas ali embaixo, se você pegar a primeira letra, olha lá, o Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed de novo. Se você pegar a primeira letra de cada frase, aparece o nome Elul, que é o mês que nós estamos, que é o mês de contagem que nós estamos. Se nós estamos falando de um casamento, Ani lodedi vedodili, eu sou do meu amado, frase de casamento. Então, nos 30 dias desse último mês, se faz techuvá, um arrependimento, um retorno, um quebrantamento. Bezerro de ouro tem que aparecer na nossa frente todo mês de Elul, para gerar em nós arrependimento da nossa covardia.
covardia. É muita covardia pegar o que Deus nos deu e fazer uma idolatria. É muita covardia dizer que Deus nos tirou do Egito e nos abandonou em poucos dias no pé do cartório. Onde seria sacramentada a aliança? Já estou perto de terminar. Nós estamos no meio desses 30 dias, preste atenção, para entrar o Rosh Hashanah, que é o ano novo. Quando o livro, lembra do livro que Moisés falou? Onde estão os nomes? Será aberto, é o ano novo. E durante esses 10 dias seguintes, até o dia do perdão, será escrito ou apagado. Quantos querem ser apagados? Diga amém. Quantos querem ser escritos? Digam glória a Deus. Com 10, 40. Esses 40 dias representam os 40 anos que eles ficaram ali, por causa daquele adultério, por causa daquela alta traição, por causa daquela covardia. Por isso que nesses 30 dias a gente tem que guardar o nosso pé e tomar cuidado, porque se a gente pisar errado nessa preparação que nós estamos, a gente pode voltar tudo para trás. E o que demoraria pouco tempo pode demorar muito tempo. Fazer o que agrada a nossa carne, porque diante do bezerro eles dançaram, beberam, comeram, se prostituíram. Faziam exatamente o que os egípcios faziam. Eles queriam ser igual aos egípcios. Quando eles viam os egípcios adorando as entidades, como os próprios bovinos, eles ficavam observando e queria fazer igual. E na primeira oportunidade que tiveram, fizeram pior. Fizeram pior. Porque o ímpio pode fazer essas coisas, mas quem é de Deus não pode. Tem coisa que o seu vizinho pode fazer, mas você não. Tem coisa que o seu patrão, que o seu amigo, que o seu funcionário pode fazer, mas você não. Por que não? Porque você não é egípcio. Você tem uma aliança com Deus de Israel. Você é casado, comprometido com Deus de Israel. Tem um pacto com Deus de Israel. Todo ano no Yom Kippur, a nação inteira deve se quebrantar. É uma oportunidade. Posso falar mais 5 minutos? Diga comigo bem forte: oportunidade. Mais uma vez bem forte. Mais uma última vez mais forte ainda. Quem precisa de uma oportunidade? A vida é feita, você já viu a frase de oportunidade. Algumas vêm, permanecem, outras vêm e não voltam nunca mais. Eu estava conversando com um amigo esses dias, estava pensando sobre oportunidade. No final da década de 90, em um jogo de eliminação da Copa do Mundo, para a primeira Copa do ano 2002, em um jogo de eliminação, o Brasil, para se classificar para ir para a Copa de 2002, eles chamaram, o técnico da seleção convocou um rapazinho de 17 anos, e foi todo mundo criticando o técnico da seleção brasileira, porque aquele rapazinho ninguém nem sabia quem era, mas era um menino, 17 anos. E o craque da seleção brasileira, ele se feriu, se machucou no jogo. E o técnico do Brasil olhou para o menino, chamou ele e disse: entra no jogo agora. E todo mundo ficou falando: o técnico é doido, chamar esse menino aí num jogo decisivo desse. O menino nunca vestiu a camisa da seleção, peso da camisa amarela. E o técnico chamou o menino, falou: entra no jogo e faz a diferença. Imagina que o menino de 17 anos pensou: é a oportunidade da minha vida. Na primeira bola que veio para ele, ele foi lá e fez uma jogada genial. Na primeira bola, ele fez uma jogada genial e marcou um dos gols mais bonitos que alguém já marcou pela seleção.
E ali pela primeira vez, ao gritar gol, se ouviu o nome de Ronaldinho Gaúcho. Ninguém sabia quem era. Foi naquela oportunidade que o mundo passou a saber quem ele era. Por quê? Porque ele olhou para a oportunidade e disse: eu não posso perder essa chance. E todos nós aqui, de uma forma lastimável, temos a tendência de perder oportunidades e chances que Deus nos dá. Daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias, vai chegar o dia da grande oportunidade, o dia da nova chance. Oportunidade de quê? De restaurar o que foi destruído, de consertar o que foi quebrado, de levantar o que está caído. Uma oportunidade para recomeçar, uma chance para se reerguer. Deus vai nos dar essa chance, essa oportunidade, e já tem dia marcado. O que o Eterno faz, quando ele diz para Moisés, é o seguinte: o ouro que não era do povo, que foi feito para fazer o bezerro, Moisés, você derrete e joga em água corrente, porque eu não quero mais para mim. Aquilo que passou pelo bezerro não me serve mais. Mas eu sei que aí embaixo tem um povo que não me desonrou com aquilo que eu entreguei na mão deles. Então vai lá e pega esse ouro deste povo. Porque o bezerro tinha olho, mas não via, pé não andava, boca e não falava. O ouro deles não falava, não reagia, era um Deus inerte, morto. Mas os fiéis que não derreteram as suas argolas, que ficaram com Yehoshua, com Josué, que preferiram esperar, o povo fiel, estou sentindo a presença de Deus. Eles não deram para Baal o que era meu, eles guardaram o que era meu para dar para mim. E eu sei que eles têm, então desce lá agora e pega o ouro deles e faz uma tampa de propiciatório com 2 querubins, faz uma arca. E se o ouro dos idólatras não falava, o ouro dos fiéis vai falar. É no meio da tampa do propiciatório que eu vou vir e vou falar com eles. Se você quer uma resposta de Deus, se você quer ver Deus falar, então não pega o que Deus te deu para usar de forma indevida. Pega o que Deus te deu e use da forma certa. Fique de pé. Eu queria só fazer uma pergunta para o senhor e para a amada igreja. Quantos aqui, não é de minutinho, olhe para mim, senhora, por favor. Quantos aqui, deixa o mesmo microfone igual o dele, amigo, precisam da ajuda de Deus? Não, seja honesto. Só, Ravi, que as pessoas não entendem que para Deus ajudar elas, elas não precisam fazer nada. Nada. Exatamente nada. Nada. Tudo que as pessoas querem é não fazer nada. É o que a gente gosta, não fazer nada. Sim, senhor. Respira aí. Deixa o mesmo microfone igual o dele, amigão. Respira aí, faz. Vamos conversar um pouquinho, faz uma conversa. Isso se chama graça. Você não precisa fazer nada. O estuprador recebe essa graça. O sol nasce sobre justos e injustos iguais. Quer dizer então que aquele cara que estuprou aquela criança também está tendo sol na cabeça. Recebe a mesma bênção, o ar que se respira, a chuva, o sol, tudo isso são bênçãos de Deus para todos, bons até e ruins. Até o ímpio. Yeshua disse, o sol nasce para bons e maus. Isso é para ajudar, né? Agora para resolver. Não. Para resolver a gente tem que fazer alguma coisa. A minha última pergunta. Até que dia você vai querer que Deus te ajude? Deus ajudou Israel lá. Ajudou eles. 430 anos e Deus ajudou eles. E sabe o que eles tiveram que fazer para Deus ajudar eles?
Nada. Tem gente que está 40, 50 anos na igreja, a vida é a mesma. Também não faz nada. Deus ajudou Israel e eles continuaram escravos. Deus ajudou Israel e eles continuaram debaixo de chibata. Deus ajudou Israel e eles continuaram vivendo de migalhas. Quando alguém quer ser ajudado por Deus, ele vai continuar na condição que está, ele não vai mudar a condição. Isso é um mandamento perpétuo. Posso ouvir um amém? Está escrito aqui, ó, nessa representação desse livro. Eu queria só fazer uma pergunta para o senhor e vamos debater isso aqui agora. E também isto vos será por estatuto perpétuo. Se é perpétuo, não pode ser mudado. Quem deu esse mandamento não foi um homem, não foi o pastor, não foi Ellen White, não foi nenhum profeta, não foi nenhum rei, não foi Josué, foi Deus. Ao 10 desse mês afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, ou seja, nem o erudinho e nem o estrangeiro. Não é o estrangeiro que mora lá, porque tem ateu, tem muçulmano que peregrina. Quem já viajou para Israel, tem muitos obreiros aqui que já foram membros. Quando você acaba a viagem, você só passeou lá, tomou Coca-Cola, andou, você recebe um papel peregrino, você conheceu, você sabe. Até aquele que está passando aqui na porta da igreja, que está ouvindo a mensagem lá na rua, já está dentro do mistério. Esses dias são um dia que você vai espiar. Não é criar fake, não é criar olho mágico para espiar a vida dos outros, é espiar a sua vida. Os vossos pecados, e serei purificado perante o Senhor. Levante a mão para o céu, por favor. Quem vai morrer, quem vai ficar pobre, quem vai ser curado, é agora. É agora. Uma coisa que o Senhor falou a primeira vez, que eu nunca esqueci, que eu enfrentei em 2007, eu tinha uma advogada muito fraca. Eu recebi uma intimação para ir numa audiência trabalhista, a igreja era do tamanho de um ovo. Entraram na justiça contra a igreja, a pessoa dizendo que era manobrista e era copeiro. Eu falei, nem tem copeiro, quem lava a igreja sou eu, faxineiro. Aí ela falou, o senhor conhece? Eu falei, não conheço. O que acontece? No dia lá o juiz chamou a igreja Plenitude, a Genor Duque, eu não apareci. Ela falou, então ignora. Tudo que um inimigo mentiroso falou, ele ganhou a causa. Alguém não entendeu? O mundo está brincando, rindo, tem gente brincando, zombando, dando risada. E o mundo espiritual, levante a mão para o céu bem alto. Bem alto. Principalmente para os evangélicos. Estão passando no buraco da agulha. Não está escapando um. E as pessoas estão brincando, achando que isso aí. E a pessoa, igual eu, em 2007, a audiência vai cantar em Rosh Hashanah, o ano novo, a cabeça do ano. Começa. E a mulher que deu aleluia merece receber um presente de Deus. Como alguém pode não ter entendido a parábola da estrutura da mensagem, Deus falou para Moshe Rabbeinu, para Moisés, o líder do povo de Israel, já que lá embaixo só tem infiéis, levante a mão e receba a segunda. Eu vou sentenciar aqui uma coisa: vai morrer todo mundo, e de você. Alguém não entendeu quando o Rabi falou, Deus vai casar com Moisés, não foi de Adão que nascemos todos? Deus falou para Moisés, de você eu levanto uma nova nação. Agora, pois, deixa. Uma coisa interessante. Uma coisa que o senhor fala como ninguém. Pega o microfone, por favor. Às vezes os homens não respeitam a autoridade. O diabo não quer. Mas quando Deus confia uma unção em alguém, Deus respeita aquela unção, bispo. Não entendeu ainda? E Deus lá precisa pedir alguma coisa para alguém. Mas como a unção estava em Moisés, Deus pediu para Moisés, deixa eu matar. Deixa que o meu furor vá contra eles. Deixa, e aí de você eu caso
Com você eu faço aliança. Eu começo tudo do zero agora. Sabe o que é um homem falar para Deus? Deus falou, deixa. Ele falou, perdoa o pecado. Ou então o meu está aí. Risca o meu aí. Eu te peço, do livro que está aberto. E por causa de Moisés, Deus redimiu todo Israel. Eu e o pastor Akiva apanhamos muito. Esses dias até por um teológico que vive pela lógica, dizendo que o Yom Kippur não existe. Tem uma faculdade teológica, até falsa, porque sua faculdade não está no MEC. Modéstia à parte, eu não falo daquilo que não sei. Eu passei, pare de andar um minuto, 7 anos dentro de uma faculdade, e reconhecido. E depois fiz um curso para entender durante 5 anos sobre a cultura, porque nós recebemos a Bíblia pela mão dos holandeses. E para quem não sabe, João Ferreira de Almeida era um padre. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Aí o cara está falando que isso é coisa para judeu. Primeiro, quem falou isso aqui foi Deus. Se é para anular, anula tudo. Rasga tudo, então adultera, dá falso testemunho, pega a mulher do próximo, rouba, mata, cai com força. Já que não é válido o Antigo Testamento, então rasga tudo. Esquece Abraão, Isaac, Jacó. Vamos acreditar então na teoria de Charles Darwin, que a gente veio do macaco. Que a grande verdade, eu vou falar, aqui em São Paulo, não sei lá em São José, está uma tese muito forte de jogar igrejas mandando o povo jogar fora o Velho Testamento, ficar só com o Novo. Mas a grande verdade é que até 1222 a Bíblia era uma só. Deve ser assim. Quem dividiu foi a Estevão Longon, arcebispo da Cantuária. Ele separou o Novo do Velho, soube a separar cristão de judeus. Está aqui, ó. Até 1222 a Bíblia era uma só. Mas um cardeal, um arcebispo separou. E é interessante, eu não sei se fala a última, pode ou não pode? Fala ou não fala? Tem um livro dentro da faculdade de Jerusalém, que é para o povo judeu e ortodoxo. Alguém me ouve? Diga amém. Esse livro é pesado, porque quando alguém te fala, tem que mostrar a fonte, que fala a história e a cultura do povo judeu. Esse livro, o Manual de Costume dos Tempos da Bíblia. E é interessante que é difícil para um judeu aceitar Paulo. E o próprio escritor escreve que o Atos 27, coloca lá. Olha o que ele fala, Yom Kippur. Essa data tem um significado muito especial, não só para os judeus, mas também para o... E o que é que ele está falando, apóstolo Duque? Está falando do jejum de Paulo, de Atos 27. Porque não é um jejum, é o dia do jejum. Ora, Paulo não é o apóstolo da graça? Alguém diz assim, eu não sei se eu falo. Fala. Negócio de expiação, Jesus já levou meus pecados. Então essa pessoa não devia mentir mais, dar falso testemunho. Você não devia mentir mais para os outros. Não devia enganar o irmão. Eu não sei se falo. Aconteceu um fato muito pesado na igreja primitiva, em que aconteceu o caso com pessoas, sexo entre pessoas da mesma família, na igreja primitiva. O que aconteceu, abre as duas mãos, é que Cristo nos trouxe para Deus. O homem, Adão Arishon, separou o homem de Deus, e Cristo nos deu de volta o caminho. Posso lhe falar a última? Pode ficar de pé já. É interessante, diga assim, cura divina. Mais alto, cura divina. Aí a pessoa fala assim, meu amigo pastor, e o senhor sabe melhor do que eu, a mensagem que o profeta Jonas traz não é para cristão, não é para judeus, não é para muçulmano,
é para um povo assírio, pagão. E por que Jonas não queria ir? Cadê Maurício? Porque eles tinham matado os seus pais. Mas há um mandamento obreiro, pastor, na tarde do dia de Yom Kippur, para provar que Yom Kippur não é só para judeu. A Bíblia, por favor, na tela. Há um mandamento que no dia, prefácio do livro de Jonas, está escrito: embora o público original do livro de Jonas não seja identificado, o Senhor claramente entregou os assírios a restauração para os crentes rebeldes. Levar para Jonas o impacto provocado desse livro pendurou através das gerações, mesmo entre os judeus. Mas por quê? Porque a mensagem não era para os judeus. O livro deve ser lido inteiramente no dia da expiação. Veja o quadro das festas de Israel. Ou seja, por que o judeu tem que ler na sinagoga o livro inteiro? Diga por quê. Só fala se não responde. Por quê? Levante a mão que eu falo. Deus, se o Senhor compadeceu daquele povo impuro, só o Ciro entendeu. O que é a mensagem de Jonas? Em 40 dias Nínive vai ser destruído. Eu vou matar todo mundo. Acabou a farra. O ímpio, como o Senhor falou, às vezes o ímpio tem mais facilidade de aceitar a palavra. O ímpio vai lá, se humilha, jejua, faz um jejum, faz um propósito. E Deus falou: vou mandar o decreto. Uma coisa que o Duelson fala: responde que eu oro e ministro a ceia. Levante a mão para o céu. Não sei se a minha Torá está aí. Chegou fora? Manda alguém buscar. Vem cá me ajudar você então, William, vai buscar. Aqui, corre William, que você é ligeiro. Responde comigo. Quem disse para Ana que ela nunca ia ser mãe? Deus. Quem mandou o rei Ezequias receber a profecia de Isaías? Fala que ele vai morrer. O diabo? Não, foi o próprio Deus. Quem foi que mandou Jonas ir lá e falar: avisa que eu vou matar todos? Foi Deus. Esse é o tempo. Levante a mão direita pela última vez. Deus não mente. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Mas é a chance de reverter qualquer sentença. Aí a minha última fala. Pode levantar. Volta só mais uma vez o banner. Vou falar assim. Quando você botou aqui agora o livro de Lucas, quando você botou, desculpa, Jonas, as festas. As festas, aqui ó. As festas. As festas. Dá pra ver aí não? Dá pra ver aí não? Aí a Bíblia, aí eu não sei se eu falo. A Bíblia vai falar, aqui, que Jesus foi numa festa. Mas não foi festa rave, irmãos. Não foi festa de São João. Ninguém explica que festa era essa. E foi Jesus, João 5. Foi Jesus. E passadas essas coisas, Jesus foi a uma festa. Festa dos judeus. Então Jesus foi nessa festa. Só que tinha um mistério nessa festa. Levante a mão para o céu. Acreditava-se na lei que se a pessoa não entrava, se ela estava enferma, leprosa, coxa, acreditava-se ela estava daquela maneira porque ela ou seus pais pecaram. Então ela não podia entrar. Alguém me ouve? Diga amém. Mas se você não der glória, está mal. Eu já vi tanto pastor falar besteira nessa mensagem, que os caras ficavam ali a vida inteira. Dentro dessa festa havia um decreto. Até para aqueles que não mereciam. Descia um anjo. E não descia todo dia, descia de ano em ano. Que festa é essa que ninguém explica, pelo amor de Deus? E esperava o ano que descia no original, de ano em ano, e agitava. E o primeiro que entrava no tanque sarava de qualquer uma que tivesse. Levante a mão pela última vez. Aquele ano o anjo não desceu.
Mas a água viva veio de encontro àquele homem. Peraí. Alguém vai dizer uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Diga, Yom Kippur, dia do... Aí ele entrou, tinha que fazer um ritual, mikve, se purificava e entrava lá dentro do templo. Aí Jesus encontrou o bonitão sarado, curado. Dia do perdão. Jesus falou para ele assim: ô, vida boa, tá curado, né? Tô, graças a Deus. Tô feliz. Não vai fazer besteira de novo, tá? Mais tarde, no mesmo dia, mesmo texto, capítulo 5, encontrou Jesus lá dentro. Ô, tá curado, hein? Cura divina. Mas qual era o problema da enfermidade? Pecado. Reverteu a sentença, foi perdoado. Não é para pecar mais, hein? Porque se pecar, vai acontecer coisa pior. Então dizer que Jesus não foi nessa festa é porque você não lê Bíblia, querido. Diga para ele, por favor, microfone. Ei. Existem pessoas que tentam destruir a ideia do Yom Kippur, dizendo que Jesus nunca citou o Yom Kippur durante a sua trajetória. Primeiro que Jesus era um rabino credenciado de Israel, reconhecido, tinha uma escola de discípulos, isso é claro, por isso que nós estamos aqui. E todo rabino, ele tem uma característica, ele cria uma personalidade espiritual através daquilo que o judeu chama de reza e nós chamamos de oração. Então, as pessoas eram conhecidas, e isso está no Novo Testamento, pela forma com que ela orava. Da forma com que ela orava, as pessoas diziam: esse daí é discípulo de Hilel. Mas como é que você sabe que é discípulo de Hilel? Por causa daquela oração, aquela ali é a oração que Hilel ensinou. Como no dia de hoje. E aí o outro... Entendeu? Sim ou não? Fala, ó, daquela. Sim, pelo sotaque dá para saber. Se pula, fala, é pentecostal. Então, os rabinos tinham características, ok? Jesus, por 2 vezes, fala sobre Kippur, a palavra perdão. É que o Novo Testamento está em grego e não em hebraico, porque perdão em hebraico é Kippur. E é sugerido que foi no dia de Kippur que Yeshua ensinou seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso. Porque lá ele diz: perdoa, Kippur, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Também existe uma outra referência de Yeshua falando sobre perdão. É quando ele conta uma parábola em uma pregação. E tudo indica que essa pregação de Jesus foi justamente no dia de Yom Kippur, porque é uma parábola, uma pregação sobre perdão, quando ele diz que um homem devia muito e ele foi perdoado das suas dívidas. E depois que ele foi perdoado de tudo que ele devia, ele saiu na rua e encontrou um homem que devia para ele. E ele não quis perdoar aquele homem. E então, quando ele não quis perdoar, as pessoas foram e disseram para o rei que ele estava agindo diferente da forma com que Deus havia agido para ele. Então supõe-se que essa mensagem de Yeshua, de Jesus, foi pregada por ele em um dia de Yom Kippur. Supõe-se que a oração do Pai Nosso nasceu, foi ensinada por ele no dia de Kippur. Então, se as pessoas querem dividir as escrituras para seguir apenas aquilo que convém, então ela vai ter que escolher um bezerro de ouro para servir. Porque se for o nosso Deus, vai ter que aceitar tudo o que está escrito. Alguém podia ter aplaudido Jesus.